Fala, meu povo, tudo tranquilo? Então bora aqui para nossa aula do curso gratuito de pós-produção com Photoshop. Eu sou a Erika Charru, da Charru Curso, e nessa aula aqui vamos aprender sobre as camadas. E se você se lembra lá da nossa aula passada, você deve se lembrar também que eu disse que o gerenciador de camadas é o coração da nossa pós. E por que eu disse isso? O motivo é bem simples. É porque toda a nossa pós vai acontecer dentro dele. E como é que isso acontece? O caso é que para que um arquivo seja editado, obrigatoriamente ele tem que ser trazido para dentro do Photoshop. E quando isso acontece, ele imediatamente se transforma numa camada aqui dentro. E é essa camada aqui que vai receber todos os ajustes, efeitos e transformações que a gente fizer. Então é por isso que é tão importante a gente entender bem como é que o gerenciador de camadas funciona, ok? Então bora lá! É importante entender que o gerenciador de camadas trabalha com prioridades. Quem estiver em cima sempre será visto, quem estiver embaixo, dependendo da situação, estará escondido. E por que eu falei que dependendo da situação? Um exemplo clássico aqui, como eu tenho aqui na minha imagem, é que a minha imagem, a que está na camada acima, ela ocupa toda a minha área de trabalho. E, por causa disso, os arquivos que estão abaixo não estão sendo visualizados. Agora, se eu ocultar isso daqui durante um momento, você vai ver que eu tenho sim dois arquivos aqui. Vou voltar ele um momentinho. Além disso, quem vai receber qualquer edição que eu fizer aqui vai ser justamente a camada de cima, a não ser que eu selecione uma outra camada, ok? Então, a regra número 1 aqui para a gente trabalhar com Photoshop é sempre verificar qual camada está selecionada antes de efetuar qualquer edição. E um outro ponto importante aqui também é que a camada que você selecionou, a camada que você quer editar, ela precisa estar visível. E como é que eu sei se a camada está visível ou não? Basta ver se o olhinho ao lado dela está ativado. Para ocultar uma camada aqui no Photoshop, tudo que você precisa fazer é clicar aqui nesse olhinho. No momento que você clicar, ele irá desaparecer e junto com ele irá a visualização da camada. Mas preste atenção! A camada não foi excluída, o conteúdo dela continua existindo. A única coisa que aconteceu é que ela ficou oculta. E para retornar a visualização dela, tudo que você precisa fazer é novamente clicar ao lado dela, onde deveria estar o olhinho. No momento que você clicar, o olhinho novamente retorna e junto com ele, retorna também a visualização do conteúdo da camada. Qualquer edição que você tentar fazer enquanto a camada estiver oculta, não será realizada. Por quê? Porque obrigatoriamente você tem que estar vendo o que você está fazendo, ok? Um outro caso também que as edições não irão funcionar é caso a minha camada esteja bloqueada. E como é que eu sei se ela está bloqueada ou não? Se ela tiver esse cadeadinho aqui no canto direito dela, isso quer dizer que ela está bloqueada sim e que nenhuma edição irá funcionar. E como é que eu posso fazer para desbloquear essa camada? Tudo que eu preciso fazer aqui é simplesmente clicar em cima desse cadeadinho. No momento que eu clicar, ele vai desaparecer e a camada novamente vai estar liberada para fazer edições. Ah, mas o que aconteceu que a minha camada veio bloqueada? Dependendo do tipo de importação que você fez, o Photoshop acaba bloqueando ela automaticamente. Mas como eu disse, tudo que você precisa fazer, só dar um clique em cima do cadeado e ela já fica liberada. Contudo, isso é uma feature bem legal, porque se por acaso eu estiver fazendo uma edição e eu tiver já terminado com alguma camada e eu quiser ter certeza que ela não vai sofrer alteração nenhuma, eu posso simplesmente bloquear ela para que ela não sofra mais edições mesmo que seja por acaso. E para isso, tudo que eu preciso fazer é só clicar nesse cadeadinho aqui de cima. No momento que eu clicar, a camada que estava selecionada, ela recebe um cadeado e pronto, já está bloqueada. Nenhuma edição que eu fizer a partir de agora será aplicada nela. Quando eu terminar, tudo que eu preciso fazer é simplesmente clicar de volta no cadeado e pronto, a minha camada está liberada novamente. Nesse arquivo aqui que eu trouxe, eu tenho 3 camadas, como eu disse antes. Um é o render e as outras 2 são logos. O render, eu quero que ele seja o meu plano de fundo, porque eu quero colocar as 2 logos em cima desse render. Como é que eu faço então para reorganizar essas camadas de forma que todo mundo fique visível e na posição que eu quero? Para isso, tudo que eu preciso fazer aqui é clicar em cima da minha camada, segurar e arrastar para cima ou para baixo. Como o meu render aqui já está em cima, eu quero que ele seja o plano de fundo, então eu vou jogar ele para baixo. Conforme eu arrasto, vai aparecer essa linha azul aí.
Essa linha azul aí é para me informar a posição que a minha camada vai ficar se eu soltar ela agora. No momento, ela ainda está entre as duas logos. Então, se eu soltar, a única que vai aparecer é a logo do V-Ray. Por quê? Porque ela está em cima da minha camada do render, mas a logo do SketchUp ainda está abaixo. E como aqui o meu render ocupa toda a minha área de trabalho, ela continua oculta. No momento que eu jogar aqui para baixo, agora sim eu posso ver as duas logos e o meu render de fato se tornou agora o plano de fundo. Belezinha até aqui nessa parte de reorganizar camadas? Tá, mas e se eu quiser criar uma nova camada aqui no meu gerenciador de camadas, uma camada vazia? Para isso eu vou ter 3 métodos. O primeiro deles é vir aqui no menu camada, nova, camada. No momento que eu clicar, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. E de início, ele já vai me perguntar o nome da camada. Por quê? Porque é importante você ir renomeando as camadas para manter o seu arquivo bem organizado e sempre que você precisar fazer algum ajuste, você poder voltar exatamente na camada que você precisar. Depois disso, a gente vai ter outras opções como cor, modo e opacidade que a gente vai falar um pouquinho mais em uma outra aula. Então, no momento, só vou dar um OK. E pronto, deixei o nome genérico dele mesmo, camada 1, eu não renomeei. Ele já criou aí para mim a nova camada. Repare também que essa nova camada que ele criou ficou justamente em cima do meu render. Por que isso? Porque no momento da criação, era a camada do render que estava selecionada. Então, ele entendeu que no momento também, aquela camada era a minha prioridade. Então, quando eu criei a outra, ela ficou logo acima dele e não foi para o topo da lista como normalmente seria. O segundo método aqui para criar essas camadas é pelo atalho Ctrl+Shift+N. Novamente abriu para mim a janelinha aí, me dando um nome genérico como sugestão. E repare que nesse nome genérico ele já adicionou para mim aqui um 2. Da primeira vez ele me deu camada 1 e agora está camada 2. Por quê? Porque se eu não for renomeando as camadas que eu vou criando, automaticamente ela já vem com o nome camada e mais um número. Para quê? Para que as camadas não fiquem com nomes repetidos. Vou dar um OK aqui novamente. E, como dessa vez a camada que estava selecionada era a camada 1, a minha nova camada foi criada logo em cima dela. Já o terceiro método aqui para criar uma nova camada é utilizar o próprio gerenciador de camadas. Vindo aqui no rodapé dele, do lado do ícone da lixeira, a gente vai ver uma folhinha dobrada. No momento que a gente clicar, ela já criou a minha nova camada. Repare também que dessa vez a janelinha não abriu. O que ele fez então foi criar uma camada com configurações genéricas. Isso inclui o próprio nome, porque como a gente já tinha aqui uma camada 1 e a camada 2, ele criou então pra gente aí a nossa camada 3. E esses então foram os 3 métodos para a gente criar uma camada vazia aqui no Photoshop. Já para excluir camadas aqui dentro, a gente vai ter 2 métodos. O primeiro deles também é utilizando o gerenciador de camadas. O que a gente faz então? Seleciona a camada que a gente quer excluir, vem aqui no ícone da lixeirinha, no rodapé do gerenciador e dá um clique. Depois disso, ele vai abrir para a gente essa janelinha aqui perguntando se a gente realmente quer excluir a camada. Basta colocar aqui sim e pronto, a camada 3 já foi excluída. Depois disso, o segundo método que tem é justamente selecionar a camada também e apertar o botão Delete do nosso teclado. Pronto, a camada 2 também foi excluída. Vamos deletar essa daqui também. E pronto, todas as camadas que a gente queria deletar, a gente deletou, utilizando ou o gerenciador de camadas ou o botão Delete do nosso teclado. Já para duplicar camadas aqui, ou seja, copiar elas, eu vou ter 2 métodos. No primeiro deles é por atalho de teclado. O que eu preciso fazer? Vir aqui, escolher a camada que eu quero duplicar e apertar Ctrl J. E no momento que eu utilizar o atalho, uma nova camada já vai ser criada aqui para mim. Na verdade, ela é a cópia da camada que eu havia escolhido duplicar anteriormente. Repare também que o nome original permaneceu. Contudo, teve o adicional do copiar aí ao lado do nome original. Se eu continuasse a fazer cópias aqui, o que iria acontecer é que o nome V-Ray copiar ainda ia receber mais um número ali do lado para identificar qual cópia era aquela, ok? Exatamente como aconteceu lá quando a gente criou várias camadas vazias com nomes genéricos. Ah, mas você disse que duplicou a camada, mas ali na visualização não mudou nada. Por que isso? Porque ele não duplica só o conteúdo da camada, ele duplica também o posicionamento do conteúdo da camada. E como eu dupliquei aqui a logo do V-Ray, ficou uma por cima da outra.
Então, se por acaso eu escolher aqui a cópia, clicar e arrastar, você vai ver que sim, eu tenho duas logos do V-Ray. Já o segundo método para a gente duplicar camadas é escolher a camada também, mas dessa vez utilizar o próprio menu Camadas. Vindo aqui no menu Camadas, a gente clica em Duplicar Camadas. Dessa vez, abriu uma janelinha aqui que antes não tinha aberto. Primeira opção que a gente tem aqui também é escolher o nome mais uma vez para manter a organização do nosso arquivo. E a outra opção aqui já é o destino. E com destino, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente pode duplicar essa camada aqui dentro desse arquivo mesmo, como a gente fez anteriormente com o atalho, então a camada duplicada apareceria aqui, ou ainda eu posso escolher um outro arquivo que por acaso também esteja aberto aqui, então essa camada irá surgir lá, ou ainda colocar um novo arquivo, ou seja, a partir dessa camada, começar um outro arquivo de edição. Aqui, por exemplo, eu colocaria o nome dele de cópia, dá um OK, e aqui ó, você pode ver que ele já abriu para mim um outro arquivo de pós-produção com a camada que eu havia selecionado. Repare também que essa camada aqui, ela veio bloqueada. Esse seria um daqueles casos que eu tinha citado antes. E para liberar, só precisaria dar um clique aqui em cima do cadeadinho e começar a pós-produção. Vou fechar aqui para voltar para o nosso arquivo. Ele está perguntando se a gente vai querer salvar as alterações que a gente fez nesse novo arquivo. Vou colocar aqui não. E agora sim a gente voltou aqui para o nosso arquivo de pós-produção. E por último aqui, mas não menos importante, a gente pode ainda agrupar as nossas camadas. E para que vai servir o agrupar, meu povo? É para separar as camadas em grupos, como o nome já diz, e facilitar na hora que a gente tiver que fazer alguma alteração, procurar ou mesmo a nível de organização. E como é que eu faço para agrupar aqui as camadas no Photoshop? Para isso, a primeira coisa é só selecionar as camadas que eu desejo agrupar. Pode ser utilizando o Ctrl ou o Shift e utilizar ou o gerenciador de camadas mesmo, vindo aqui nesse símbolo da pastinha, logo do lado do símbolo de criar, no rodapé do gerenciador e dar um clique. Pronto! O meu agrupamento já foi feito e aqui dentro dele estão as duas logos que eu mandei agrupar. E a vantagem em agrupar camadas é que pode facilitar quando a gente precisar procurar alguma camada específica e que a gente sabe em qual grupo ela está. Você ainda pode ocultar vários arquivos de uma vez, simplesmente ocultando a pasta ou o agrupamento que ele estiver, ok? Já a segunda forma de fazer agrupamentos aqui no Photoshop também é selecionando as camadas, que pode ser utilizando o Shift ou o Ctrl, e logo depois utilizar o atalho do teclado Ctrl G. Pronto, meu agrupamento aí está feito. Novamente, aqui dentro dessa pastinha, as minhas duas logos estão bonitinhas aqui. Então, se por acaso eu tirar a visualização aqui do meu agrupamento, eu vou tirar também a visualização das duas logos que estão dentro dela, ok? Então, para não ficar muito longo, eu vou encerrar essa aula por aqui. E nela a gente conseguiu entender um pouco sobre as camadas, como criar, duplicar, agrupar, como elas funcionam, como ocultar camadas. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os Blend Modes e também sobre a organização das camadas, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!